Alô, pessoal, estamos aqui no Instagram do Humberto Adami, estamos também sendo filmados por aqui e nós estamos aqui com o nosso dirigente partidário, Alexandre Miranda, meu colega da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, está nos recebendo aqui na sede do PSB no Rio de Janeiro e ele que é o dirigente máximo aqui. Gente, olá a todos, todos e todas, né? Sou, como professor e doutor Adami falou, né? Não sou autoridade máxima, quem dera, né? Sou coordenador de formação política do MPS, né? Movimento Popular Socialista, um dos 7 segmentos do PSB Carioca. E eu tenho a honra, né, e a grata satisfação de estar como professor, né, da Universidade Zumbi dos Palmares, professor Humberto Adami, presidente da CVM, Comissão da Verdade, né, da Escravidão Negra, presidente, né, também da Igualdade Racial do IAB, nosso querido IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, e hoje nós vamos bater um bate-papo, né, sobre a reparação da escravidão negra na campanha eleitoral. Né? Um tema que até agora a gente não viu ninguém falar, né? Um tema que eu tenho certeza, né, Dani, que vai não só polemizar, mas vai trazer a reflexão de todas e todos. E aí eu passo a palavra para o meu querido amigo, né, e colega de partido, o doutor Humberto Adami, para discorrer sobre esse tema, né, que é a reparação da escravidão na campanha eleitoral. Obrigado, Alexandre. Mais um pouquinho antes, se tivesse aqui, estava aqui o presidente do nosso partido. Depois, se ele quiser dar uma chegadinha aqui, o deputado Alessandro Molon passou por aqui, deixou um abraço a todos. Já está envolvido aí no fechamento das candidaturas, da nominata, ele que está aí pré-candidato a senador, aqui numa briga danada, mas vai chegar lá. Bem, nosso tema de hoje é a campanha eleitoral e a reparação da escravidão. Um tema que com certeza não está sendo visto em muitos lugares e por isso causou um interesse muito grande nas redes sociais, por onde a gente fez passar a chamada do partido. Eu pedi inclusive para a nossa assessoria fechar a janela ali, porque está esse plim-plim-plim que vocês estão ouvindo aqui, é o plim-plim-plim do VLT. Estamos em no centro do Rio. No centro do Rio, que faz um trenzinho para quem não é do Rio. Isso está sendo gravado, vai estar nas redes sociais, inclusive a gente vai tentar passar também nas redes sociais do PSB, e estamos ao vivo pelo Instagram. Mas enfim, esse material da reparação da escravidão, ele é bastante importante, porque ele traz a discussão da ação afirmativa que teve na educação das universidades, com a ADPF 185, Ação de Cumprimento de Preceito Fundamental, que o Supremo Tribunal Federal colocou uma pá de cal naqueles que eram contrários à ação afirmativa no campo da educação, as cotas na universidade. Eu estive lá como sustentando na tribuna do Supremo Tribunal Federal e por conta do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA. E também na ADC 41, Ação Declaratória Constitucional, onde o Conselho Federal do AB foi ao Supremo Tribunal Federal pedir para a declaração da constitucionalidade das cotas no âmbito
do emprego público federal. Hoje, todos aqueles que fazem concurso público pedindo ação afirmativa, em concursos públicos federais, o juiz de primeira instância não pode mais discutir se o sistema de cotas é constitucional ou não, porque o Supremo, por 2 vezes, já declarou essa constitucionalidade. Essa segunda ação, a ABC 41, foi requerida pelo Conselho Federal da OAB a pedido da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal, que eu presidi até janeiro último por 3 gestões. Hoje eu estou presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro e da Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros. O IAB, que é a mais antiga instituição jurídica das Américas, ele, no ano passado, fez um parecer importante sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. E a gente deve ir até antes do bicentenário, do 7 de setembro, bicentenário da República, entregar lá pelo IAB ao presidente do Congresso a cópia desse parecer, que tem o que é de mais moderno na questão da reparação. Mas como é que nasceu essa Comissão da Verdade da Escravidão Negra? Você tinha a Comissão da Verdade da Tortura, da ditadura. E a tortura, a ditadura foram 20 e poucos anos. A escravidão negra foram mais de 350 anos. E nunca ninguém se preocupou em fazer a reparação dessa situação onde os africanos que viviam na África foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados e onde tinham uma situação que era muitas vezes inferior, a maior parte do tempo era inferior até os semoventes. Os semoventes, para quem não é afeito à linguagem jurídica, são era vaca e boi. Então essas pessoas não eram nem consideradas pessoas, que eram os escravizados. Bem, durante esse tempo todo, essas pessoas não eram consideradas sequer seres humanos. Então, não tinham direito nenhum. E foram tratados com bárbara violência, não só escravizados, mas com direitos onde os senhores dos escravos tinham direito de vida e morte. Mas nós temos vários exemplos de cidadãos escravizados que construíram o país. Esse país é essencialmente construído pelos negros, pela população negra brasileira. E daí porque nós temos que discutir, que é uma pauta mundial, ela está sendo discutida em vários outros lugares, a pauta da reparação da escravidão. Uma pauta muito mais ampla, maior, do que a pauta da ação afirmativa, que discute, que é importante também, mas discute as vagas para pessoas pretas e pardas, que é um equívoco muito comum, se dizer negros e pardos, mas a forma de classificação no sistema do IBGE é pretos e pardos. Então, pretos e pardos são as pessoas que são os objetos da política pública de ação afirmativa. Mas é muito pouco, nós discutimos umas poucas vagas no sistema de cotas na universidade ou no sistema de emprego público federal. A reparação da escravidão é muito maior e ela deve se dar, na minha opinião, através de políticas públicas. É por isso que você tem que discutir no Congresso Nacional uma ampla reparação da escravidão que vai muito além do que cotas. A reparação da escravidão ela vai se dar em muitos outros setores. Alguns acham que deve ter um fundo de reparação da escravidão. Outros, como eu, acham que essa reparação ela pode se dar nos 5.573 municípios do país.
e às vezes de forma pequena, onde você somada, você vai ter uma grande reparação e ela se dá no mais vasto campo, que é o campo o segmento de arte, o segmento de história, tudo é história do Brasil, mas você pode ter isso tudo de forma muito ampliada e trazer aqueles que foram os heróis, como é o caso, no caso do Luiz Gama, que está apagado, esquecido. Tem o caso da Esperança Garcia, que é um trabalho fantástico da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí, e que foi conduzido pela professora Maria Sueli Rodrigues, que faleceu essa semana lá no Piauí, que foi a condutora da história da Esperança Garcia, uma africana escravizada que viveu nos idos de 1880 e tantos, né, e que escreveu uma carta reclamando da tortura que ela sofria. E que depois disso a carta foi achada pelo Luiz Motti da Esperança Garcia, devemos só achar a carta. E essa carta submetida no âmbito da OAB do Piauí ao Conselho Seccional da OAB, eles chegaram à conclusão que a carta preenchia os requisitos de uma petição, como se fosse uma petição hoje, e pelo Código de Processo, e foram ordenações filipinas que fizeram isso, e a partir daí a Esperança Garcia foi considerada a primeira advogada do Piauí. Mas aqui no Rio nós temos o Manuel Congo e a Mariana Crioula. Há cerca de umas 3 semanas eu fui em Partido Alferes e lá eles entregaram a medalha do Manuel Congo, que também nessa época de 1880, e recebeu em 1838, não, em 1838 era o Luiz Gama. Em 1838 era exatamente o Manuel Congo. A insurreição, ele foi enforcado em Vassouras, ele foi julgado em Partido Alferes. Você tem ele é o segundo herói negro do Estado, por lei, juntamente com a Mariana Crioula. E aí deram você vê que nem quando o cara já morreu, um tempão, deram uma medalha Tiradentes aqui, é a medalha, para quem é do Rio, da Assembleia Legislativa do Rio. Levou 11 anos para entregar a medalha do Manuel Congo, que é o segundo herói negro do Estado do Rio de Janeiro, e o primeiro é Zumbi. Então, em cada lugar do Brasil, há um herói negro esperando esse resgate. Agora, Dami, uma pergunta que, de repente, não sei se o nosso telespectador, pessoa que está nos assistindo na live, né, e as outras que vão acessar, né, já que a gente está falando de acessar, né, que vem na minha cabeça é a questão da acessibilidade. E quando a gente fala de reparação da escravidão, né, negra na campanha eleitoral, me veio agora 2 tópicos importantes. Primeiro, a questão das cotas eleitorais, né, que a gente já tem de mulheres, e como é que fica? Você acha que a questão de cotas, né, para os candidatos pretos e pardos, isso está funcionando? Como é que isso se insere dentro da questão da reparação da escravidão? Eu acho que essa questão da cota, né? A questão da cota, da reparação no âmbito da campanha, foi muito debatido na campanha anterior, mas houve muita fraude descarada e abusada, e que na hora de se apurar a responsabilidade, o Congresso se reuniu e houve uma grande perdão geral. Houve decisão do Tribunal Superior Eleitoral e decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ter peso 2 para candidaturas negras ou pretos e pardos. Estamos aguardando que o
TSE faça a legislação específica sobre isso e dê as penalidades para aqueles que não estiverem cumprindo essa direção. Mas eu acho que a primeira coisa que deve acontecer é a impugnação de toda a campanha eleitoral onde o candidato se declare preto ou pardo e, na verdade, seja um falso preto ou pardo. Isso a impugnação deve ser imediata, tanto nos partidos quanto nos outros partidos. O movimento negro deve estar muito atento para fazer essa impugnação, já ter formulário de impugnação e ter esse tipo de abuso, de descumprimento dessa ação, que é uma ação de reparação. E também do fundo eleitoral, deve ser sempre feita a impugnação. Em primeira instância, os partidos devem se equipar para fazer essa denúncia e acompanhar. Porque só a partir do julgamento dos recursos é que nós vamos ter esse tipo de decisão dos juízes e você podendo recorrer. Mas é que, deixando para o final, você não vai ter eficiência na denúncia. Então, a minha sugestão como advogado, já há bastante tempo, tenho 40 anos de advocacia, eu me formei em dezembro de 80 na Universidade de Brasília e fiz depois o mestrado aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Denunciem desde logo e provoquem as decisões dos magistrados nas primeiras instâncias e continuem recorrendo até chegar ao Tribunal Superior Eleitoral. Quando tiver muita denúncia de não obediência, de pessoas brancas se declarando pretas e pardas, e isso é o que eu chamo de falsos pardos. Houve uma grande discussão sobre isso na OAB, e houve muita denúncia pela Associação Nacional de Advocacia Negra, a ANAM, de candidatos brancos que se autodeclararam pardos para obterem benefício da cota. E a questão da divisão do fundo. Porque quando é vantajoso, né, aquele indivíduo, né, ele se autodeclara, né, preto ou pardo, ou seja, ele assume a ancestralidade, que, na minha opinião, quase todos nós no Brasil, né, temos uma ancestralidade, né, africana, indígena e branca, né, e europeia, né, mas quando é para benefício próprio, a pessoa, não, eu tenho uma origem africana, né, porque eu vou ganhar a cota, né, vou ganhar dinheirinho da cota, vou ganhar... Eu não sei se tem esse dinheirinho, que até agora a gente não tem o dinheirinho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu fui membro de uma banca do Tribunal Superior do Trabalho para o concurso nacional de magistratura do trabalho. Eu fui representando o Conselho Federal do OAB e todos aqueles que lá estavam eram magistrados já aprovados na primeira fase do concurso público para juízes do trabalho. Era eu e 2 ministros do trabalho, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula e a ministra Dora. E a orientação da fundação que assessorava o Tribunal Superior do Trabalho é o seguinte: o critério é fenotípico. É um critério que não adianta você trazer a sua avó, a sua tataravó, a sua bisavó, era preta, que você não tem o direito à cota. Porque aí seria o genotípico. O fenotípico é que a sua cara tem que ser a cara daqueles que sofrem discriminação nos bancos, nos sinais, nas filas, aqueles que a polícia efetualmente identifica aí sem muito
sem muito problema. Quando ela grita, mão pro alto, negão, ela já fez toda a orientação, a identificação que precisa ser feita para que se verifique o tipo de pessoa que tem que ser beneficiada pela política pública de ação afirmativa. Quando a fraude é a política pública e deve ser sumariamente rechaçado, como são rechaçados aqueles que fraudam a política pública nos concursos públicos e aqueles que fraudam as políticas públicas no emprego público federal. Vamos lá, dando outro ponto também, quando a gente fala de escravidão, a gente também fala de resistência. E fala de resistência, a gente fala de quilombo, né? E essa pauta da reparação da escravidão na campanha eleitoral, você está acompanhando, né, os pré-candidatos, como é que está essa questão? Algum pré-candidato ou pré-candidata fala sobre a valorização dos quilombos, o reconhecimento, né? Essa pauta quilombola eu acompanhei pelo Conselho Federal do AB, através da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão, e também na Federação Nacional de Associações Quilombolas, a FENAC. Nós ajudamos a formar, não é a majoritária, a majoritária é a CONAC, e no site da CONAC existem 6.000 quilombos no Brasil. Desde 88, portanto aí, não é só para o último governo, eu sempre digo, essa conta não é do governo Bolsonaro só, é também muito, né? Então um grande fora Bolsonaro para isso, mas também ela vem desde 88, que é quando você tem os artigos da Constituição da República, e você só tem pouco mais de 350 quilômetros com territórios demarcados, o que está na Constituição da República. Bem, então, por isso que esse também é uma fraude a uma política pública constitucional de demarcação de terras quilombolas. Por isso é que a FENAC já ajuizou uma ação de demora, de dano moral na demora na demarcação de terras quilombolas, e a CONAC também tem feito esse trabalho aí. No âmbito da campanha eleitoral, eu acho que essa discussão ela deveria estar em todos os partidos. A questão da reparação da escravidão, a questão da lei da história da África, cultura afro-brasileira, indígena, a questão da demarcação de terras quilombolas, os feriados oligos-pomais, a anemia falciforme, a saúde das populações negras que são atingidas por doenças específicas, né? Tudo isso deveria ser objeto de debate, não só em todos os partidos, como o nosso partido, o PSB, também como em todos os estados, né? Como também na campanha eleitoral. Qual é o programa partidário que está discutindo esses temas? É isso que a gente tem que se perguntar. E é um assunto que atinge a grande maioria da população brasileira, que é essencialmente a população mais pobre e que, coincidente, é a população mais preta. Então, nós falamos da maioria da população do Brasil. É um assunto que não deveria interessar somente aos pretos, mas interessar a todos os brasileiros. Faz parte da história, né? Faz parte da história. Brasileira. E outra coisa, sem discutir esse tema, o Brasil jamais será um país de primeira grandeza, de primeira linha, porque o fosso, alguns acham que é o fosso social, mas na verdade é o fosso racial que traz uma grande diferença para o Brasil, e que enquanto não ficar resolvido, você pode
você tem maquiagem nessa discussão. O Congresso brasileiro tem pouquíssimos deputados, parlamentares, tanto na Câmara quanto na Câmara quanto no Senado. Então, daí porque é importante se dirigir as campanhas para a eleição de muitos candidatos pretos e pardos, mas visivelmente pretos e pardos. Não adote uma campanha de um falso par. O nosso candidato aqui a governador, o deputado Freixo, na última convenção partidária, onde se homologou a candidatura a governador de Marcelo Freixo e a senador do Alessandro Molon, ele no discurso disse: há um compromisso do PSB de eleger mulheres e negros, né? Eu quero crer que esse compromisso será honrado aí em todos os 27 estados da federação e que é um compromisso de público lançado pelas autoridades partidárias. Faço votos que isso aconteça muito em breve. Eu até falo, não sei com quem, não sei se foi pelo partido ou foi em alguma comissão, que eu digo que nós deveríamos, o pré-candidato, né, a presidente da presidência da República, né, Lula, né, e o nosso pré-candidato Geraldo Alckmin, grande governador Alckmin, que parece que já terminou a convenção e foi homologado, né, a chapa. Grande abraço, nosso vice-presidente Alckmin. E parece que o Lula apontou que ele vai criar o Ministério dos Povos Indígenas. Aí me veio na cabeça, até lembrando de uma obra literária que eu pude participar, né, o livro O Direito das Minorias, onde eu falei de povos tradicionais, né, e a gente considera a matriz indígena, né, os povos indígenas, também como povos tradicionais. E o povo quilombola, né, as comunidades quilombolas também fazem parte dos povos tradicionais. E aí o que você acha dessa ideia que me passou pela cabeça, não sei se passou pela cabeça de outras pessoas, dele estender não só o Ministério dos povos indígenas, mas o Ministério dos povos tradicionais, para a gente contemplar toda a comunidade, todo o povo tradicional. Alexandre, eu trabalhei no segundo governo Lula, eu fui ouvidor da seria quebradores de coco, babaçu, gerazeiros. Muita gente, tem gente que não acaba mais. Mas eu fui ouvidor nacional da CEPIR, a Secretaria Nacional da Igualdade Racial, que era da Presidência da República, e o ministro é o nosso companheiro de partido também pré-candidato a deputado federal, Edson Santos. Sim, sim. E o Edson, que era o ministro, ele sempre orientou a gente. Trabalhei com 3 ministros, depois saiu o Edson, teve o Eloy Ferreira e teve a falecida Luísa Maios. E o que a gente vê é que, na verdade, tem sempre mais de uma opinião, por isso que eu estou dizendo, os povos tradicionais, não é só isso aí. Se você for ver toda a versão, todo o conglomerado indígena, há uns que concordam, outros que não concordam. A questão quilombola também, há uns que não concordam e que não concordam. E os tradicionais, eles entram, por exemplo, as quebradoras de coco. Não é tão tranquilo isso não. Mas o que tinha que ser cumprido é o que está na Constituição Federal. E a Constituição Federal demanda demarcação de terras quilombolas, é uma pauta que deveria ter avançado muito mais aí. E o presidente Lula sempre cobrava lá a ponte de Vaparanduva, era um quilombo que tinha que ter uma ponte e que o Exército causou muita resistência. Mas eu acho que essa pauta deveria andar muito mais. No atual governo, o último governo não andou nada, mas ele já não andava há muito tempo também. Eu quero dizer que na Dilma andou muito pouco e, na verdade, não é questão de só fazer os ministérios. A FUNAI, o INCRA, eu acompanho esses órgãos todos aí, eles estão literalmente acabados, são fantasmas. As pessoas não podem fazer, eles não dão cumprimento porque não
consegue cumprir. Nós temos aqui o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, abandonado aí, o prédio de docas abandonado, todo o complexo lá. Eu sou advogado do Quilombo Pedra do Sal e do Quilombo do Sacopã. E está tudo parado. Então, a política não andou. E eu acho que o presidente Lula, nos 2 governos dele, ele fez muito mais do que tinha sido feito antes, mas fez muito menos do que foi eleito. Eu sempre tenho uma divergência com os nossos companheiros lá do PT, que eles acham que foram feitos tudo. Eu acho que fizeram muito mais do que tinham feito, mas muito menos do que foram eleitos para fazer. E nesse aspecto, o que foi ressaltado pelo nosso pré-candidato Geraldo Alckmin, é que o presidente Lula, ele traz todo ele abarca todo esse conjunto de demandas. Eu quero crer que no futuro governo dele, ele vai dar um andamento muito sério para essas demandas aí, que foram conduzidas em maior número do que haviam sido feitas anteriormente. Mas se você lembrar que era um operário que foi eleito para mudar o Brasil, aí a pauta dele era muito maior, mas fez muito mais do que qualquer outro governo. Eu acho que nessa próxima aí, ele vai acertar esse pessoal todo aí e nós vamos ter grandes avanços. Mas não vai ser como a galera tá achando, não. Acho que o Lula vai botar para quebrar nesse governo aí. Então eu agradeço a todas e todos que nos assistiram, né, ao vivo, mas aí a gente vai ter também gravado para depois quem pôde. E vamos colocar à disposição nas redes sociais e quem sabe até no PSB aqui. Sim. Tá bom? Muito obrigado a todos. Foi um prazer, uma honra. E vamos fazer de novo. Agradeço a direção do PSB. E vamos fazer de novo. Espaço. Viemos aqui para ficar, né, Alexandre? E eu espero, Adão, poder também entrevistar as mulheres, né? Nossas bem-vindas. Quero deixar um abraço para minha querida companheira pré-candidata a deputada estadual, a Elaine Ferreira, e a Suzete, que estão hoje lá em Brasília, sim, na convenção do PSD. Grande abraço, até logo. Um abraço. Eu sou Humberto Adami, eu sou advogado no Rio de Janeiro, 40 anos de advocacia ininterrupta. Eu tenho me dedicado à questão ambiental, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio de Janeiro. Fui 3 vezes presidente da Comissão da Verdade, da Escravidão Negra do Conselho Federal, também fui vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial. Presido a Comissão da Estadual da Verdade, da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro e a Comissão da Igualdade Racial do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. A pauta que temos dedicado tem sempre sido essa: meio ambiente e discriminação racial, com ênfase na reparação da escravidão. A reparação da escravidão é o tema mais importante do Brasil, porque ela fala da exclusão que vem desde lá de trás, daquelas pessoas que foram trazidas da África, construíram um país, foram excluídas de tudo, foram excluídas inclusive da sua própria vida. O Brasil tem essa dívida racial com a população descendente de africanos escravizados, que são os pretos e os pardos na forma do IBGE. Esses são a maioria do Brasil, que são os negros. Negros são pretos e pardos somados, que a forma como o IBGE calcula o censo é pretos e pardos. Portanto, nós estamos aqui para estar o tempo todo falando sobre reparação da escravidão e vamos continuar falando pelos próximos anos também. Então, a pauta da reparação da escravidão é a pauta mais importante. Nós temos que trazer os heróis negros que foram esquecidos, como Luiz Gama, André Rebouças, Patrocínio,
a Esperança Garcia, todo esse pessoal que trabalhou para construir esse país brasileiro e cujos descendentes somos nós, os afrodescendentes, aqueles que descendem e que têm na sua cara, na sua pele, as lembranças de que estamos aqui. Nós, como disse a Conceição Evaristo, combinamos de não morrer, e eles combinaram de não matar. Por isso que a juventude, especialmente a juventude, é preciso ser chamado a abraçar essa pauta da reparação das crimes de escravidão. Nós vamos fazer tremer o chão dessa terra.